divulgar e zelar pelo seu efetivo cumprimento, né? Ou seja, todos têm que cumprir, conhecer e cumprir o Código de Ética. Aqui colocou uma atribuição adicional. Pode cair a quem? Aos gestores. Então, os gestores, as lideranças da Copasa, além de conhecer e cumprir, vai ter a obrigação adicional de divulgar e zelar pelo seu efetivo cumprimento. Cara, essas coisas assim que eu acabei de falar para você, que se o examinador quiser fazer uma prova top, ele cobra isso aí, cara. Né? Porque o cara normalmente faz no automático as questões, né? Pronto. Nós terminamos os direitos, os deveres. Agora a gente vem às vedações, né? A diferença, você tem que entender a diferença crucial entre um dever e uma vedação. Para você montar um juízo de valor, e com base nesse juízo de valor, você consegue discernir, fica mais fácil você interpretar as questões de prova. Já disse, estou repetindo, aqui, ó. Dever, obrigação de fazer. Eu fiquei sabendo que estão fazendo coisa errada. Você tem a obrigação de ir lá, denunciar. Está aí. Vedação. Você troca a vedação, coloca a proibição. Você é proibido de fazer as coisas erradas. Se eu fizer, você vai ser penalizado. Entendeu? Diferente. Tá? Proibido. Atenção. E as vedações que mais caem, são 20 vedações. Vem comigo aqui, vamos ler todas elas. É proibido exercer a sua função, poder ou autoridade, com finalidade estranha ao interesse da Copasa. Então, você só pode estar lá para fazer coisas de interesse, de finalidade da Copasa. Não pode ter coisas estranhas, né? Professor, eu vou ali, está fazendo uma ligação de água, já está a máquina ali, vamos cavucar um buraco aqui na fossa da casa da minha sogra, que teve a coincidência. Não pode. Porque é o quê? Estranho, é uma vedação. Não pode. Utilizar-se, não pode. É proibido. Utilizar-se do cargo, emprego ou função de facilidades, amizades, tempo e posição, influências, para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem, que eu já dei esse caso aí do cavucar o buraco lá, ou proporcionar facilidades com a prática de nepotismo. O que é a prática de nepotismo, gente? É a ocupação de cargos, tá certo, de familiares e amigos daquelas pessoas que têm lá. O caso para presidente, diretor-geral, diretor da Copasa, ele vai ter uns cargos em comissão, ele nomeia lá o seu filho, por exemplo, para vir trabalhar diretamente com ele. Isso é uma prática de nepotismo, né? Então, todos os códigos de éticas, eles vão proibir a prática de nepotismo. Inclusive, nós temos vasta legislação sobre esse assunto. 3. É proibido pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber de terceiro quaisquer tipos de ajuda, tais como financeira, gratificação, prêmio, comissão, propina, suborno, doação, vantagem de qualquer espécie, para si, para familiares ou para terceiros, para o cumprimento do seu trabalho ou para influenciar o outro empregado para o mesmo fim, né? Terceira vedação. Quarta vedação. Envolver-se em qualquer atividade que seja conflitante com interesses da Copasa, devendo consultar previamente a comissão de ética sobre qualquer situação que configure aparentemente o potencial conflito. Vamos lá, isso aqui cabe explicação. Tá? Ok, você é funcionário da Copasa, você está lá no exercício da sua função. Ok? Aí você foi convidado, você está numa área bem específica, entendeu? Lá de tratamento de água, você define as fórmulas, não sei o quê. Aí você é convidado, tá certo? Você é convidado para participar de uma mesa redonda sobre água podre. Tá? Tá lá. Você foi convidado pessoalmente, não foi a empresa que foi convidada, foi você. E aí, isso aí eu posso entrar numa situação conflitante. Então, qual o seu comportamento? Você deverá pedir autorização à comissão de ética. Acontece? Acontece, né? Acontece muito. Então, isso é isso que está dizendo aqui. 5. É proibido. Cara, esse aqui,
Eu colocava amarelinho nele, cara. Por quê? Porque tem número. Tem número. E com essa vida de concurseiro que eu tenho, cara, de muitos anos, a gente vai entendendo a cabeça do examinador. Todos os examinadores que eu conheço, de todas as bancas, os caras morrem de paixão número. Eles adoram o número, ainda mais quando tem textos extensos assim, cara, poucos números, né? Olha só, tem um número aqui, o cara vai e pode mudar esse número. Para que diz esse número aqui? Vem cá, ó. Olha só, vamos lá. 5. É proibido aceitar presentes, benefícios ou vantagens de terceiros, salvo exceção, ó, exceção. Cara, olha que proibição interessante para ser cobrado. Salvo exceção, brindes que não tenham valor comercial ou que, sendo distribuídos a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou de ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, não ultrapassem o valor de R$ 208,16. Desculpa, 208,16 UFMG, Unidade Financeira do Estado de Minas Gerais. Tá certo? Lá na prova o cara vai colocar reais, está errado. Não é essa unidade aqui, ó. Essa unidade financeira de Minas Gerais, né? Compete à Comissão de Ética dispor sobre a forma de doação dos presentes ao Serviço Voluntário de Assistência Social, SERVAS, ao Fundo Estadual de Assistência Social, ao Fundo da Criança e da Adolescência ou à Associação dos Empregados da Copasa, né? Vamos lá, muitas coisas. Por exemplo, o cara recebeu aí um presente de 500 UF, né? Ele recebeu, ele tem que avisar a Comissão de Ética e esse presente que foi doado para ele, ele vai ser destinado a SERVAS, né? Que é, ó, Serviço Voluntário de Assistência Social. Bacana? Então, isso aqui é muito importante. Então, é proibido você aceitar benefício. Então, é o seguinte, se você recebeu lá uma agenda, tá, comemorativa de um fornecedor, por exemplo, você pode. Por quê? Porque é menos que esse valor, eu tenho certeza, tá certo? E a agenda é uma cortesia, uma propaganda do fornecedor. Então, este assunto aqui, esta proibição, tem muitos detalhes, e esses detalhes aqui complicam na hora da prova. Então, atenção máxima, né? São 208 UF, 208,16. O cara coloca tudo certinho, só que ele coloca 308, já invalidou a questão. Assim que o cara costuma fazer. 6º, desviar empregado de suas funções para o atendimento de interesse particular. Tranquilo, né? Não pode. É proibido retirar da unidade de trabalho, sem estar devidamente autorizado, qualquer documento ou bem pertencente à Copasa. Normal. É proibido fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito da empresa em benefício próprio ou de terceiros. Professor, eu quero um exemplo, tudo bem. O cara lá, ele compõe a comissão de licitação da Copasa. Tá? Então, ele já sabe o projeto básico de um edital e ele vaza essa informação para um fornecedor, tá? Porque está descumprindo aí o código de ética, está agindo sem ética ele. É proibido prejudicar a reputação de outro empregado, de superiores hierárquicos ou de outras pessoas por meio de julgamentos preconceituosos, falso testemunho, informações não fundamentadas ou por quaisquer outros meios, né? Comissão de Ética tem trabalho, não tem? 10. Proibido deixar que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões, interesses de ordem particular ou questões de raça, gênero interfiram no trato com o público ou com colegas, né? Cara, lá a Copasa quer que você seja um cara profissional, tá certo? Profissional, sem paixões, né? Ó, dirá todas essas simpatias, perseguições aí. 11, vem comigo. Proibido denegrir publicamente a imagem da Copasa por seu comportamento pessoal, principalmente quando estiver utilizando instrumentos, equipamentos ou vestuários de identificação da empresa. Aí, tá? Você saiu do serviço, está com o seu uniforme, cara. Aí você vai lá no boteco, enche a cara e começa a falar mal da empresa. Pronto, você está agindo sem ética. Você está desrespeitando, vai cair lá no código, lá na comissão de ética. E segura, peão. Tá? 12.
É proibido fazer denúncias infundadas à comissão de ética, ao superior hierárquico ou a qualquer canal interno de competente. Tá? Claro, fazer denúncias infundadas deve ser qualquer coisa, né? 13. Proibido dificultar ou retardar o exercício de direito de qualquer pessoa. 14. É proibido ser conivente com qualquer situação que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana, né? É proibido exercer atividade diversa e ou conflitante com os valores éticos e morais estabelecidos pela Copasa, né? Então aí, de dia você trabalha na Copasa e à tarde, né? Eu assisti a televisão esses dias aí, prenderam um cara lá. Ah, seu marido trabalha com o quê? A mulher do cara. Ah, ele faz roupa. Olha aí, cara, trabalho. Pô, tô falando sério, cara. Eu assisti isso, cara. Então, ele não acha aquilo crime, né, cara? Olha só, né? Onde a gente foi chegar, onde nós chegamos, né? Aqui está dizendo isso, ó, exercer atividade diversa, né? Ou conflitante com valores éticos e morais, né? 16. Proibido permitir ou concorrer para que interesses particulares prevaleçam sobre o interesse da empresa. Ou seja, esse 16 aí tem a ver com gestão de pessoas, né? O cara vai trabalhar na empresa, uma Copasa, ótimo. Ele tem o seu interesse particular. Qual que é o interesse dele? Ele precisa do salário, precisa sobreviver, ele precisa se desenvolver, ele precisa ter algum lugar para trabalhar. É necessidade, o interesse dele. Só que a empresa precisa do trabalho dele. E entre o interesse da empresa e o pessoal, deve prevalecer qual? O da empresa, porque se não tem empresa, não tem interesse particular seu dentro da empresa. E aqui fala, ó, é proibido permitir ou concorrer para interesse particular prevaleça sobre os interesses da empresa. Então, deve prevalecer o interesse da empresa, porque se a empresa não tem seu interesse lá. 17. Proibido ser conivente. Proibido cometer práticas abusivas no ambiente de trabalho, como arrogância, maus tratos e assédio sexual ou moral. Inclusive, isso é crime, hein? Proibido exercer ações político-partidárias nas dependências da empresa, bem como promover aliciamento para este fim, né? Então, você não pode ter atividade política na empresa. A empresa lá tem um objetivo bem claro, né? Proibido utilizar o nome da Copasa ou qualquer de um dos seus recursos para favorecimento pessoal de outras instituições, partidos políticos, detentores dos candidatos e cargos públicos. Proibido ser conivente com as infrações a este Código de Conduta. Pronto. Então, nós terminamos aqui essa primeira parte. Tá? Esse capítulo é muito importante, tá? Muito importante, porque ele define, primeiro, seus direitos, né? São 8 direitos, vem definir as suas obrigações, que são 7 obrigações, e 20 proibições, 20 vedações. E agora, seguindo a regra. Todas as regras são assim. Então, o cara vem e dita o comportamento. E agora? Agora vem aqui. Se o sujeito violar o código de ética, vai acontecer isso que está escrito aqui. Em resumo, o cara vai ser objeto de censura, tá? Ou outras medidas disciplinares previstas nas normas internas da empresa, né? Podendo até ser demitido, né? Ou ter denúncia ao Ministério Público aí para propositura da ação devida, né? As violações do presente código acarretarão censura a ser aplicada pela Comissão de Ética. Então, a Comissão de Ética, qual que vai ser a ferramenta de punição? Censura. Isso não cai, isso despenca, cara. E também poderão constituir infrações passíveis de medidas disciplinares, observadas a legislação e a norma de procedimentos, né, sistema disciplinar, tornando-se, por consequência, obrigatória a comissão sua comunicação à presidência das unidades de sua lotação do infrator, aos empregados ou dirigentes que tiverem conhecimento de ato ou fato que indiquem descumprimento ao estabelecido nesse código, deverão comunicá-lo à comissão de ética. Então, aqui está, né? Então, está aqui, né? Primeira coisa, a comissão pode aplicar pena de censura. E, claro, que ele, se constituir outras infrações, ele vai responder pelas suas medidas, pode ter outras medidas disciplinares aí previstas na legislação. Fechou? Ok.
Professor, comissão de ética. E agora nós vamos falar sobre esse cara chamado comissão de ética. Tá? Qual que é o trabalho da comissão de ética? Está marcado aqui, ó, coordenador e guardião do Código de Ética. A Copasa, ciente da necessidade de eleger um coordenador e guardião do cumprimento do presente código, criou uma comissão de ética. Olha o número aqui, composta de 6 membros. Isso cai. Com mandato ao tempo dele, 2 anos, instituído por meio de comunicado da presidente. Então, o presidente, tá? O presidente lá da empresa, ó, presidente, o que ele vai fazer? Ó, 6 membros, 2 anos, ok? Então, já sabemos várias coisas aqui. Para a renovação da comissão de ética, é obrigatória a recondução de 3 de seus membros por igual período, sendo vedada a participação de qualquer de seus integrantes por mais de 4 anos consecutivos, né? Então é o seguinte, ele pode ser reconduzido, tá certo? Ó, uma vez, né? Não pode ser mais de coisa, ou seja, são 6, né? São 6. Então, 3, né? Aqui, ó. Primeira, né? Aí passaram-se 2 anos, né? Ó. Quando chegar em 2 anos aqui, tá? Para a renovação da comissão é obrigatória a recondução. Então, assim, 3 vai ser reconduzido. Tá? E 3 fora. Para quê? Para ter renovação, né? Aí, tá aqui. Aí vamos fechar outro ciclo aqui, mais 2, né? O que acontece? Vai entrar 3 novos aqui. Tá? Está entrar esses 3 novos aqui. Esses 3 aqui vão sair. E esse aqui vai ser reconduzido. Vai entrar mais 3 e assim por diante. Para quê? Para sempre ter o histórico, né? Você já pensou se trocasse os 6? Não ia ter, né, o histórico. Então ele está dando aí a continuidade. Igual o Senado Federal, né? Ora troca 1/3, ora troca 2/3 do quadro do Senado Federal, né? Só lembrar lá do Senado, tá? Ó, esse parágrafo que eu acabei de ler aí, cara, se o cara quiser fazer uma pergunta para complicar, pode complicar o cara, hein? A comissão poderá deliberar excepcionalmente com no mínimo 4 membros, na ausência do presidente, ou mesmo antecipadamente deverá indicar outro membro da comissão como seu substituto. Cabe ao presidente da comissão o voto de Minerva. Então são 6. Voto de Minerva é quando empata. O presidente deverá sempre indicar seu substituto imediato e a comissão de 6 pode, excepcionalmente, claro, não é sempre, ser conduzir os trabalhos com 4 membros. Então, esse aqui é o trabalho da comissão de ética. Tem mais? Tem, vamos falar aqui. Vamos fechar a comissão de ética agora, né? Vem comigo aqui. A falta injustificada aos trabalhos da comissão será motivo para a aplicação das penalidades disciplinares previstas na norma de procedimentos do sistema disciplinar em vigor. Os procedimentos a serem adotados pela comissão de ética para apuração de fato ou ato que se apresente contrário ao disposto no presente Código estão definidos no Manual de Procedimentos para Apuração de Denúncias e Irregularidades. Na apuração dos fatos serão ouvidos os envolvidos e, da decisão final, caberá recurso ao Conselho de Ética Pública do Estado de Minas Gerais, ao qual será encaminhado pela Comissão de Ética por força legal do parágrafo 7, artigo 7 do decreto tal, que estabelece o Código de Conduta Ética do Servidor Público da Alta Administração Estadual. Então, está aqui. Ou seja, é muito importante isso, né? Teve uma decisão de ética, o cara aplicou a pena de censura para um sujeito. Ele não concorda com aquilo, né? Então, cabe recurso? Sim. Professor, por que é importante isso? Porque a nossa Constituição Federal está lá, um princípio fundamental do nosso povo é o quê? É o duplo grau de jurisdição. Você tem que ter julgado por segundo. Você cabe recurso a tudo. Você tem que saber que cabe recurso? Cabe. E vai ser encaminhado a quem? A esse CONSET aqui, o Conselho de Ética Pública do Estado de Minas Gerais. Eu, se fosse o examinador, e quisesse fazer uma prova top, eu ia cobrar esse cara aqui do recurso, né? Pouca gente, rapaz, consegue... Normalmente, que acontece com os alunos, cara? Infelizmente, eu tenho que ser franco, sinceridade, tá? O cara está estudando, ele começa a estudar até bem. Começa a estudar até bem o Código de Ética. Aí vai, tal. Aí quando chega lá na 10ª página, ele dá aquela... já sei tudo, para. Ou
não estuda com concentração necessária. Pronto, cara, passou, né? É isso aí, funciona, né? Pronto. Falamos da comissão, 6 pessoas, ok, bacana, presidente, falamos de recurso. Só que é o seguinte, a comissão de ética, aliás, esse código de ética, ele trouxe 2 elementos fundamentais sobre a comissão de ética. Atribuições básicas são 9 posturas que a comissão de ética deve ter e 8 disposições gerais, ok? Então vamos lá. Atribuições básicas. Primeira, atuar como órgão consultivo da direção da empresa, né? Então, se a direção da empresa tiver dúvidas sobre qualquer procedimento, pode consultar a comissão de ética. Outra atribuição, orientar e aconselhar, quando solicitada, os empregados nas questões relativas à interpretação e aplicação deste código, inclusive quanto a atividades externas, como referido no item 4 das vedações, né? Olha aí, item 4 das vedações, é muito importante, né? A gente já falou sobre isso. C, atuar como central única de registro e controle de denúncias e constatações de irregularidades, encarregando-se de as receber, registrá-las, analisar e deliberar sobre elas, encaminhando-as às unidades que, a seu critério, sejam as competentes para apuração ou comunicando a quem de direito sobre a sua ou não apuração. Então, recebe a Central Única de Denúncias. É importantíssimo isso, hein? Mais uma empresa estadual gigante, do tamanho do estado de Minas Gerais, né? Proceder à apuração dos casos que digam respeito às suas atribuições, visando a estrita observância do Código de Conduta Ética da Copasa Minas Gerais. Analisar o resultado das apurações e fazer as recomendações pertinentes às unidades da empresa. F. Avaliar e deliberar sobre qualquer violação do descumprimento do Código de Conduta da Copasa para as penalidades dentro de sua competência ou alçada ou encaminhamento de recomendação adequada para a unidade organizacional a que pertença o denunciado para as providências cabíveis. E, finalmente, na última atribuição, penúltima atribuição, instaurar de ofício ou como resultado de denúncia, processo sobre fato ou ato de considerar passivo de constituir violação a valores ou regras ético-profissionais, segundo o rito descrito no Manual de Procedimento para Apuração de Denúncias e Irregularidades. E, finalmente, não é finalmente ainda, desenvolver ações para divulgação, disseminação permanente e atualização desse código. E deliberar a respeito de denúncias anônimas, né? Rapaz, tem demais esse cara aqui, hein? Atuar de forma educativa, então tem trabalho educativo também para a disseminação do Código de Ética, que é a melhor forma de prevenir irregularidades é fazendo isso, né? Atuar de forma educativa, visando o esclarecimento dos empregados da Copasa sobre as posturas deste código, contribuir para a melhoria das relações no ambiente de trabalho e empenhar-se para a conciliação das partes em eventuais conflitos, né? Então, essas são as atribuições gerais, tá? Vamos agora para as disposições finais gerais. Estamos já no finalzinho do Código de Ética aí. A Comissão de Ética não poderá se eximir de avaliar questões éticas, né? Ou seja, caiu lá uma questão ética, ele vai ter que avaliar. Ele não pode, não é minha competência, né? Deliberar e fundamentar sobre elas. Então, tem que deliberar e tem que fundamentar, né? Descrever o porquê daquilo. Alegando omissão deste... De novo, a Comissão de Ética não poderá se eximir de avaliar questões éticas, deliberar e fundamentar sobre elas, alegando omissão deste código, cabendo-lhe recorrer aos princípios da administração pública, em especial o da moralidade administrativa, com todos os valores que a compõem, né? B. A instituição dessa comissão de ética não exime os gerentes das unidades organizacionais com o cumprimento de sua aplicação na norma de procedimento sistema disciplinar, a gestão de pessoas e atribuição indelegável aos gerentes da Copasa. C. As penalidades aplicadas pelas gerências
não são passíveis de avaliação da comissão de ética, salvo se flagrante desrespeito às normas internas e a este código. Ou seja, não é um órgão revisor, né? D. As atividades administrativas da comissão de ética serão executadas pela unidade organizacional a que pertencer o seu presidente. Ou seja, o que esse D aqui? Está falando que a comissão de ética está lá no topo da pirâmide, lá no topo, junto ao presidente, né? Então, não está subordinada a ninguém, está vinculada somente ao presidente da empresa. Letra E. Quando o assunto a ser apreciado envolver pessoas da própria unidade de lotação ou que tenham relação estreita de amizade com parentes, ascendentes, descendentes e colaterais, até o 2º grau de integrante da comissão de ética, este ficará impedido de participar do processo. O que está dizendo aqui? Vamos supor que a comissão de ética são 6 pessoas e, infelizmente, um dos membros, o filho dele, caiu lá. Pronto. Como já tem aí um parentesco, né, bastante afim, esse cara aí ele vai estar o quê? Impedido. Para quê? Para preservar o julgamento, para ter ética, para ser transparente, profissional, para não pairar qualquer tipo de suspeitas. Né? Exatamente, né? As unidades organizacionais da Copasa ficam obrigadas a prestar todos os esclarecimentos, inclusive documentos necessários ao desenvolvimento das atividades da Comissão de Ética. H. O atendimento à convocação da comissão para prestar informações é obrigação irrecusável do empregado. Então, olha o poder da comissão, né? Se a comissão de ética solicitar alguma informação, o cara não poderá recusar, né? É obrigação irrecusável do empregado. H. A participação da comissão não é remunerada e será considerada de relevância devendo constar na ficha funcional dos seus empregados integrantes. Ou seja, ele desenvolve suas atividades normalmente e participa dessa comissão de ética, que é um trabalho relevante, né? E vai ser colocar na sua conduta funcional lá esse registro, né? Pronto, terminou. Puxa, aula boa termina rápido, hein, professor? Pois é, né? Sempre costumo encerrar minhas aulas com uma mensagem, né? E essa aqui é a mensagem que consta lá no fechamento do Código de Ética. Vem comigo aqui, ó. Mesmo no interior dos campos de concentração, esse extremo do extremo, a opção entre o bem e o mal permanecia possível, né? Profundo, né, cara? Sempre, então, você vai estar sujeito a uma situação entre o bem e o mal. E é exatamente essa conduta, essa postura ética que vai aparecer nesse momento. Tá? Mesmo em situações extremas, se você é ético, tem esses valores da boa-fé, da honestidade, da transparência, da moralidade, o bem vai aparecer nas suas atitudes. Isso que está dizendo aqui, né? Tem tudo a ver com esse código de ética. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Forte abraço, tchau. Clique lá.